Homens queridos, antes de tudo, deixe aqui nos comentários de que cidade ou país você está me assistindo e me diga o que mais deseja melhorar na sua saúde íntima. Eu leio tudo com carinho, pois cada história é única e merece atenção especial. Agora preste muita atenção. Você já se perguntou por quê, mesmo cuidando da alimentação, evitando gorduras e tomando seus remédios certinhos, sua ereção continua fraca? E sua energia íntima não volta como deveria? Muitos dos meus pacientes chegam frustrados ao consultório dizendo: Doutora Lívia, eu faço tudo certo. Como frutas todos os dias, faço caminhada, durmo bem, mas lá embaixo nada muda. E é exatamente aí que mora o perigo silencioso. Porque existem frutas aparentemente saudáveis que, para homens com mais de 60 anos, podem sabotar a circulação sanguínea peniana, especialmente quando combinadas com certos hábitos ou horários errados. Sim, estou falando de frutas comuns do dia a dia, que você provavelmente tem aí na fruteira da cozinha, mas que estão interferindo no fluxo de sangue para seu órgão íntimo. E não, não se trata de demonizar as frutas, mas de entender o efeito específico que elas causam no corpo envelhecido, especialmente quando há histórico de disfunção erétil, leve ou moderada, problemas circulatórios, uso de medicamentos vasodilatadores, prostatite crônica, pressão alta ou diabetes. Essas frutas podem aumentar o açúcar no sangue de forma súbita, provocar fermentação intestinal e até interferir na oxigenação íntima, prejudicando a ereção. E o pior, muitos idosos aumentam o consumo dessas frutas justamente porque ouviram dizer que fazem bem. Vamos falar a verdade. Quantos de vocês começaram a comer banana, mamão ou melancia como forma de melhorar o intestino ou substituir o doce? Agora veja, a intenção foi boa, mas o resultado nem sempre. Lembro-me de um paciente chamado Francisco, de 71 anos, de Guadalajara. Um homem ativo, boa na aparência, caminhava todos os dias, mas sofria com ereções fracas. Ele me disse: Doutora, eu como frutas no café, no almoço e antes de dormir, tudo natural. Não entendo por que continuo sem potência. Quando fizemos o mapeamento alimentar completo, descobrimos que ele comia banana madura toda noite antes de dormir, com mel e aveia. Parece saudável, certo? Mas no corpo de um homem idoso, com circulação já comprometida e uso de medicação para pressão, essa banana se transformava num verdadeiro bloqueador do fluxo íntimo. Sabe por quê? Porque ela aumentava a produção de serotonina noturna, que pode diminuir os níveis de dopamina, o hormônio essencial para excitação e resposta erétil. Além disso, a carga glicêmica elevava os níveis de açúcar no sangue no exato momento em que o corpo deveria baixar o metabolismo e favorecer a regeneração vascular. Resultado: ereções cada vez mais fracas. E ele não fazia ideia disso. Quer outro exemplo? A melancia, que muitos acham afrodisíaca por conter citrulina, pode ser uma armadilha se consumida à noite, com o estômago cheio ou em grandes quantidades. Em vez de ajudar, pode provocar picos de insulina que afetam a testosterona e congestionam as veias penianas. É por isso que eu digo: fruta não é sempre sinônimo de saúde íntima. O que ajuda um jovem de 30 anos pode atrapalhar um homem de 65. A forma, o horário e a quantidade fazem toda a diferença. E agora quero te mostrar as 4 frutas específicas que mais sabotam a sua ereção depois dos 60 e o que fazer para neutralizar esse efeito. Mas antes, me diga nos comentários: qual fruta você costuma comer todo dia achando que está ajudando sua saúde? Pode ser que seja justamente ela que está atrapalhando sua circulação íntima. Na continuação, vamos entrar no primeiro alimento da lista e vou explicar o que ele faz dentro do seu corpo de forma invisível.
Agora que você entendeu o que está em jogo e o risco silencioso que muitas frutas escondem, quero te contar um caso real que atendi recentemente no consultório, que exemplifica exatamente o que acabei de explicar. Seu nome é Donato, um senhor de 67 anos, aposentado, morador de Campinas. Sempre foi muito ativo, trabalhou como motorista de ônibus por mais de 30 anos, criou os filhos com muito esforço e disciplina. Nunca foi de reclamar, sempre sorridente, com aquele jeitão simples e bem-humorado, típico dos homens do interior. Donato chegou até mim com uma queixa direta e sincera. Doutora, não sinto mais firmeza lá embaixo. Parece que a coisa murchou de vez. A esposa, Dona Marlene, o acompanhava e confirmou. Ele até tenta, doutora, mas não consegue manter uma ereção. E isso tá deixando ele para baixo. Nunca vi meu marido tão triste, envergonhado e quieto como nesses últimos meses. Fiz os exames básicos, verifiquei a pressão, analisei o histórico de saúde, mas os resultados estavam todos dentro da normalidade. Foi quando decidi ir mais fundo na conversa e perguntei sobre a alimentação. Donato abriu um sorriso orgulhoso e disse: Ah, doutora, fruta eu como todo dia. Adoro banana, uva, manga, maçã. Faço meu pratinho de manhã e como sem culpa, achando que estou fazendo bem para a saúde. Foi nesse momento que acendeu o alerta, e talvez esse seja exatamente o seu caso também. Nem tudo o que parece saudável para a de saúde geral do corpo funciona da mesma forma para a de saúde da sua circulação íntima. Algumas frutas, apesar de naturais e nutritivas, carregam um índice glicêmico muito alto ou possuem substâncias que, em excesso, afetam o fluxo sanguíneo, principalmente nas microveias penianas, que são extremamente delicadas e fáceis de obstruir. No caso do Donato, por exemplo, descobri que ele consumia 3 bananas por dia, além de uvas e mangas quase diariamente. Tudo isso sem nenhum tipo de controle. Essas frutas são ricas em frutose e glicose, o que aumenta o pico de açúcar no sangue e, com o tempo, gera resistência à insulina, inflamação vascular e acúmulo de gordura nas paredes internas das artérias. Resultado: o sangue tem mais dificuldade de circular onde é mais necessário. E é aí que mora o grande segredo que muitos homens ignoram. A ereção é um fenômeno vascular e não apenas sexual. Se o sangue não chega com força e velocidade ao pênis, não há estímulo, desejo ou carinho que resolva. O corpo quer funcionar, mas as tubulações estão entupidas por escolhas alimentares aparentemente inofensivas. Além disso, notei que Donato tinha um costume que muitos idosos mantêm: o de comer frutas em excesso no final do dia, logo antes de deitar. Isso faz com que o açúcar no sangue suba, justamente no momento em que o metabolismo desacelera. E essa glicose toda, sem ser queimada, se transforma em gordura visceral, aquela que se acumula ao redor dos órgãos e impede o bom funcionamento hormonal. É como jogar areia num motor. Uma hora ele trava. A partir dessa conversa, fizemos algumas mudanças simples na rotina do Donato. Reduzimos drasticamente o consumo de frutas de alto índice glicêmico. Estabelecemos um limite de 2 frutas por dia, sempre consumidas pela manhã ou início da tarde. Introduzimos frutas com baixo teor de açúcar e alto poder anti-inflamatório. Vou falar mais disso no próximo bloco. Associamos chás naturais, vasodilatadores e sementes que limpam as veias por dentro. O resultado? Em menos de 4 semanas, Donato voltou ao consultório com os olhos brilhando. Me disse: Doutora, não sei o que você fez, mas até a Marlene está mais feliz lá em casa. Claro que não foi mágica. Foi ciência aplicada à alimentação íntima. E talvez você, que está me ouvindo agora, esteja cometendo o mesmo erro sem saber. Pode estar sabotando a sua vitalidade justamente com aquilo que julga saudável. É por isso que quero te revelar, no próximo bloco,
As 4 frutas específicas que você precisa evitar se quer preservar sua circulação peniana depois dos 60 anos. Mas antes de seguir, me diga, de qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo? E qual mudança na alimentação você sente que precisa fazer urgente para recuperar sua virilidade? Escreve nos comentários abaixo. Isso me ajuda a entender melhor sua realidade e preparar vídeos cada vez mais direcionados à sua saúde íntima. Agora que você já entendeu o que acontece dentro do seu corpo quando as veias do seu pênis começam a entupir silenciosamente e quando os alimentos certos podem agir como aliados da sua virilidade, chegou a hora de encarar uma verdade que poucos homens querem admitir. Você pode estar sabotando sua própria circulação íntima todos os dias sem saber. E o pior, essa sabotagem começa no café da manhã. Como médica, eu não posso mais assistir calada ao número crescente de homens com mais de 60 anos que chegam ao consultório com os mesmos relatos. Doutora, já tentei remédio, já tentei chá, já tentei massagem, mas nada resolve de verdade. E quando eu pergunto o que eles comem, a resposta revela tudo. A alimentação moderna está matando-lhe o prazer masculino. E a cada garfada errada, seu corpo vai ficando menos sensível, menos vascularizado, menos capaz de responder a um estímulo que antes fazia você vibrar. Vamos direto ao ponto. O primeiro vilão é o açúcar refinado, e isso vai além do docinho do café. Ele está no pão branco, na bolacha light, na granola industrializada, no suco de caixinha e até no iogurte fitness. O açúcar inflama seus vasos sanguíneos, cria microfissuras nas paredes das artérias e atrai gordura para o local da ferida. É como derramar cola dentro dos seus canos. Vai grudar tudo. E onde gruda, a circulação para. Você sabia que um simples copo de suco de laranja industrializado pode conter mais açúcar do que uma lata de refrigerante? Agora imagine começar o dia com isso todos os dias por 20 anos. O corpo aguenta por um tempo, depois cobra. Outro inimigo silencioso: os óleos vegetais refinados, soja, milho, canola. Eles foram vendidos como mais saudáveis, mas na verdade são altamente inflamatórios. Aquecidos, eles liberam toxinas que danificam o endotélio, a camada fina que reveste as suas artérias, inclusive as penianas. Sem um endotélio saudável, o sangue não flui, e sem fluxo, não tem prazer. E aqui entra um detalhe que poucos médicos explicam com clareza. A ereção não depende só de testosterona, mas principalmente de circulação. O pênis precisa de um verdadeiro banho de sangue para funcionar bem. E isso só acontece se o caminho estiver livre, sem bloqueios, sem inflamação, sem entupimento. O paciente que mais me marcou nesse sentido foi o Sr. Adalberto, de 67 anos. Ele chegou ao consultório com a esposa, dizendo que se sentia vivo, mas não homem. Estava triste, retraído e com medo de perder o casamento. Fizemos uma avaliação alimentar completa e descobri que, apesar de evitar frituras, ele consumia todos os dias uma quantidade absurda de pães industrializados, margarina, sucos artificiais e molhos prontos. Começamos um plano simples: cortar todos os alimentos ultraprocessados, substituir óleos por azeite extra virgem, eliminar bebidas açucaradas, aumentar o consumo de água e incluir alimentos vasodilatadores naturais. 8 semanas depois, Adalberto voltou ao consultório, sorrindo. Disse que sentia as manhãs mais vivas, o corpo mais desperto e o casamento mais quente. Não usamos nenhum remédio, só removemos o que o estava intoxicando. É por isso que eu repito aos meus pacientes: antes de adicionar qualquer suplemento, qualquer comprimido milagroso, qualquer shake caro, remova os inimigos silenciosos da sua mesa. Aqui vai a minha lista de corte imediato para homens com mais de 60 anos que querem recuperar a potência e sentir prazer de novo. Refrigerantes e sucos industrializados,
Mesmo os zeros são perigosos por causa dos adoçantes artificiais. Pães e massas brancas viciam o organismo, disparam a insulina e inflamam as veias. Margarina e óleos vegetais refinados. Troque por azeite de oliva, óleo de coco ou manteiga de verdade. Alimentos empacotados com sabor de. Se você não consegue identificar a origem do que está comendo, descarte. Carnes embutidas, salsicha, presunto, salame, são bombas de sódio e toxinas que entopem sua circulação. Cerveja em excesso, além de sobrecarregar o fígado, afeta os níveis hormonais e inflama o corpo. Pense em seu corpo como uma estrada. Você quer que o sangue corra livre por essa estrada e chegue sem obstáculos até o destino do prazer. Mas se você começa a jogar lixo nessa estrada, açúcar, gordura ruim, aditivos químicos, o caminho entope. E quando entope, a estrada fecha. Por isso, cortar esses alimentos não é sacrifício, é liberdade. Liberdade para voltar a sentir o corpo vibrar, para olhar para sua parceira e saber que você ainda lhe é capaz, para acordar com aquela ereção matinal que diz: ainda estou aqui. Você não precisa aceitar a perda do prazer como parte do envelhecimento. Precisa apenas remover o que está bloqueando a sua natureza masculina de se expressar. No próximo bloco, vou te mostrar como combinar os alimentos certos com a fé no próprio corpo para acelerar ainda mais a recuperação da circulação íntima. Agora que você já sabe o que precisa cortar imediatamente da sua alimentação para deixar de atrapalhar a circulação e começar a permitir que o sangue volte a fluir com liberdade até as extremidades do seu corpo, principalmente até o pênis, chegou o momento de dar um passo em direção à reversão natural desse quadro. E para isso, vamos fazer o oposto do que você aprendeu até aqui. Agora, vamos nutrir o seu corpo com inteligência. E o primeiro alimento que eu quero te revelar é simples, barato e quase sempre está na geladeira das pessoas, mas raramente é usado de forma terapêutica. A beterraba simulation, a beterraba comum, aquela mesma que muitos associam apenas a saladas ou sucos coloridos. Mas poucos homens acima dos 60 anos sabem o poder real que a beterraba tem de transformar a circulação peniana. O que faz da beterraba um verdadeiro remédio natural para a vitalidade íntima é a sua altíssima concentração de nitratos naturais. Quando esses nitratos são ingeridos, o corpo os transforma em óxido nítrico, uma substância que relaxa os vasos sanguíneos, melhora a elasticidade das artérias e permite um fluxo mais eficiente de sangue por todo o estanco do organismo. Na prática, isso significa que o sangue chega com mais força, mais volume e mais rapidez ao pênis. E não é exagero. Um exemplo prático? Quero te contar a história do seu Arlindo, de 71 anos, um dos meus pacientes mais curiosos e persistentes. Quando chegou ao consultório, ele me contou, com bastante vergonha, que já não sentia mais vontade de nada. Ele dizia que, mesmo quando sua esposa tentava criar clima, ele sentia apenas um vazio, um corpo frio, como se o desejo tivesse sido extinto. Ele não queria tomar remédios, pois já usava 4 tipos de comprimidos para pressão e mais 2 para colesterol. E sua dúvida era: doutora, tem alguma coisa natural que eu possa fazer, comer ou beber que me ajude? Foi então que recomendei a ele o suco de beterraba em jejum por 30 dias, mas de uma forma específica, batido apenas com água gelada, sem coar e consumido ainda com a fibra. Passadas 2 semanas, ele me mandou uma mensagem tímida. Doutor, minha esposa chorou ontem. A senhora não imagina a emoção que foi eu acordar de manhã com um rapaz duro sozinho depois de anos. E isso não é mágica, é ciência natural aplicada com sabedoria. Como você pode usar? Muito simples. Uma beterraba média crua, lavada e picada, um copo de água gelada. Bater no liquidificador por 2 minutos, beber imediatamente em jejum,
Todos os dias durante pelo menos 15 dias, se possível, evitar café por 30 minutos depois. Esse hábito simples, quando associado aos cortes que te ensinei no bloco anterior, pode desobstruir vasos entupidos, melhorar a oxigenação das células penianas e aumentar a potência sem depender de estimulantes artificiais. E o mais bonito, seu corpo volta a confiar em você, porque quando você entrega nutrição real, ele responde com vida. No próximo bloco, eu vou te revelar um segundo alimento especial que ajuda-se a eliminar a rigidez dos vasos do pênis, desintoxica naturalmente o sangue e devolve leveza à sua circulação. Esse alimento é tropical, saboroso e pode mudar a sua vida íntima depois dos 60 anos se consumido da forma correta. Muitos dos meus pacientes só entendem o poder da alimentação íntima quando os resultados aparecem. Não da noite para o dia, claro, mas quando o corpo começa a se responder, quando o fluxo melhora, quando a confiança volta, é como se eles renascessem para uma nova fase da vida. E nesse processo, um dos maiores aliados que observo é a disciplina silenciosa, aliada ao conhecimento certo. Você já reparou como, depois dos 60 anos, tudo que é feito com regularidade e intenção tem um impacto muito maior no seu corpo? É como se o organismo estivesse mais sensível aos bons estímulos. E isso inclui o que você coloca no prato. Alguns dos meus pacientes chegam até mim frustrados, acreditando que seu desempenho íntimo está acabado. Mas com pequenas mudanças baseadas em ciência e prática clínica, eles viram o jogo. Vamos falar, por exemplo, do caso do seu Rubens, de 68 anos. Ele chegou até mim com uma queixa comum. Não conseguia manter a firmeza por tempo suficiente. Já havia tentado remédios, mas os efeitos colaterais foram desconfortáveis. Conversando com ele, percebi que sua alimentação era pobre em vegetais frescos e alimentos vasodilatadores naturais. Ele quase não bebia água e abusava de embutidos e carnes vermelhas. Começamos um protocolo simples, adaptado à realidade dele. Incluímos beterraba crua ralada, suco de romã 3 vezes por semana, castanhas do Pará 2 por dia, além de bastante água com limão espremido em jejum e uma colher de azeite extra virgem antes de dormir. Nenhum remédio, só comida. Após 21 dias, ele voltou empolgado. Disse que acordou com ereções matinais mais intensas e, pela primeira vez em meses, conseguiu manter a firmeza numa relação completa com sua esposa. Mas mais que isso, sentia-se mais vivo, mais disposto, com a mente mais leve. Isso não foi milagre, nem efeito placebo. Foi resultado direto da reabertura silenciosa dos vasos sanguíneos que alimentam a região íntima. E quando falamos em vasos penianos, estamos falando de estruturas muito pequenas que entopem antes mesmo do coração ou do cérebro apresentarem sinais. Por isso, os problemas de ereção costumam ser o primeiro alarme silencioso de que há algo errado com sua circulação geral. Mas também são a primeira parte que responde bem quando você muda. Outro paciente, o senhor. Estevão, de 70 anos, achava que estava bem, mas fazia uso diário de refrigerantes e quase nenhum alimento fresco. Introduzimos frutas cítricas, chá de gengibre, com canela em dias alternados e um ritual de caminhada leve após o almoço. Resultado: pressão estabilizada, perda de peso natural e um relato muito especial da esposa dele, Dona Irene, que me disse com um sorriso tímido: Doutora, ele voltou a ser meu homem. É por isso que eu digo: a comida pode ser sua medicina íntima. Você não precisa se render a promessas de comprimidos milagrosos ou procedimentos caros. O que você precisa é disciplina, conhecimento e paciência. Seu corpo foi feito para funcionar. E mesmo após os 60, 70 ou 80 anos, ele ainda quer te surpreender, se você o tratar com respeito. No próximo bloco, vamos te mostrar uma lista prática de alimentos e combinações poderosas que você pode usar a partir de amanhã para começar sua jornada de restauração peniana.
Também vou te ensinar o horário certo para consumi-los e como combiná-los para obter o efeito máximo. Agora que você conhece os alimentos mais poderosos para reverter os problemas de circulação depois dos 60, eu quero deixar com você um caminho simples, possível e motivador para começar hoje mesmo a sua transformação íntima e vascular. Primeiro passo: escolha dois alimentos da lista que mais chamaram sua atenção. Talvez seja o tomate com azeite, que pode ser incluído no café da manhã com uma torrada integral, ou o abacate, que você pode comer em uma vitamina antes de dormir, ou ainda o chá de gengibre com limão em jejum. O importante não é fazer tudo de uma vez, é começar com o que é possível e manter isso como um hábito. Segundo passo: combine um desses alimentos com um momento fixo do seu dia, como o café da manhã ou o lanche da tarde. Nosso cérebro funciona melhor com repetição, e a saúde do seu corpo também. Se toda manhã você toma um chá com um pedacinho de gengibre e come uma fruta vermelha, isso se torna parte da sua identidade. Você deixa de ser apenas um homem preocupado com a circulação e passa a ser um homem que faz algo por ela diariamente. Terceiro passo: converse com seu médico de confiança sobre essa mudança alimentar. Trazer esses alimentos para a sua rotina não substitui nenhum tratamento médico, mas potencializa seus efeitos. Imagine a diferença entre tomar um remédio e comer fritura, ou tomar o mesmo remédio e comer couve, alho, azeite, chia, frutas vermelhas. Seu corpo vai responder melhor, seu sangue vai circular com mais liberdade, e a intimidade volta a ser algo natural, sem medo, sem pressão. Quarto passo: mude seu olhar sobre envelhecer. Muitos homens depois dos 60 acham que é normal ter problema de circulação peniana. E sim, é comum, mas não é inevitável. O que é inevitável é o tempo passar, mas o que você faz com ele é decisão sua. Já vi pacientes com 65 anos começarem a caminhar, melhorar a alimentação e recuperar não só as ereções, mas o brilho no olhar, porque o sangue não leva só oxigênio, ele leva vida, ele leva ânimo, ele leva a sua história de volta para o lugar onde ela merece estar, na sua força de homem. Quinto passo: se inspire com histórias reais. No início desta conversa, te falei do Senhor Gabriel, que depois de 6 meses melhorando a tia alimentação, voltou a ter ereções espontâneas e recuperou sua autoconfiança. Ele não fez cirurgia, não tomou remédio milagroso, nem gastou fortunas. Ele mudou o café da manhã, incluiu mais beterraba nas saladas, cortou embutidos e passou a usar azeite de oliva todos os dias. E a esposa dele me ligou um dia, emocionada, dizendo: a senhora não salvou somente o corpo do meu marido, salvou-me o nosso casamento. Você também pode ser esse homem. E sabe qual é o maior segredo? A consistência silenciosa. Aquilo que você faz todo dia, sem ninguém ver, é o que transforma a sua saúde. Comer direito, beber mais água, dormir melhor, caminhar, respirar fundo, confiar que o seu corpo ainda é capaz. Eu sei que muita coisa pode te fazer duvidar. A idade, os exames, o medo de não funcionar mais. Mas, por favor, não desista de você. Não desista da sua intimidade, da sua dignidade, da sua vitalidade. Você não precisa voltar a ser um jovem de 20 anos. Você precisa ser o melhor homem de 60 que pode ser. Se você chegou até aqui, me diga nos comentários de onde você está me assistindo e qual desses alimentos você já usou ou pretende começar a usar. E escreva também a frase de hoje nos comentários para reforçar esse compromisso com sua saúde íntima. Meu sangue volta a fluir com força e dignidade. Com carinho, doutora Lívia Moura, médica, de homens sábios e corajosos.